Olá, meu nome é Andreia e esse é meu sinal. O tema que eu trago é o currículo, uma visão semiótica na alfabetização de surdos. A alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema alfabético e de suas convenções. A aprendizagem de um sistema notacional que proporcione à criança surda perceber a escrita como um objeto de conhecimento e que irá auxiliá-la na compreensão, na reflexão consciente da palavra e, consequentemente, na apropriação do processo de leitura e de escrita. E isso perpassa por considerar as questões envolvendo a língua de sinais e o português escrito, sendo o português escrito a representação da língua dos não surdos, da língua falada no Brasil e a segunda língua do surdo. Na mesma linha, foi criado um conceito que busca mostrar o processo pelo qual o estudante surdo utiliza toda a sua potencialidade visual para captar a visualidade contida na língua, seja a Libras ou o português escrito. A esse conceito denominamos semiotização, cujos signos permeiam o campo da semiótica imagética, possibilitando assim a aprendizagem da leitura e da escrita do português. O percurso semiótico parece atender mais adequadamente ao processo de alfabetização dos estudantes surdos, numa perspectiva linguística de acesso de aprendizado à segunda língua. Principalmente na educação infantil, em que os estudantes surdos se utilizam de elementos imagéticos nas tentativas em representar com os símbolos gráficos da Libras o português escrito. A semiótica que caracteriza o signo, que revela as formas como o estudante surdo irá significar tudo o que o cerca. O signo é considerado a essência da linguagem, da própria semiótica. É tudo o que nos faz lembrar de algo, do que é perceptível aos sentidos. O signo tem como função representar ou substituir algo ou um objeto. Na idade infantil, a memória configura-se como uma das principais funções psicológicas, que irá organizar todas as outras funções. A memória também determina o pensamento infantil. Segundo Vygotsky, para a criança, pensar é lembrar, apoiando-se em sua experiência precedente. Dessa forma, a consciência adquire forma e existência nos signos criados
por meio das relações sociais. A imagem, a palavra, o gesto, o sinal, constituem, assim, o conteúdo semiótico. Para Bakhtin, a palavra pode, então, ser entendida como material semiótico da vida interior, da consciência ou do discurso interior. Qualquer atividade mental é mediatizada pelo discurso interior, o que faz com que qualquer atividade mental precise da significação e do discurso. O currículo na educação infantil e também no primeiro ano precisa contemplar os aspectos da visualidade. As estratégias para a compreensão do funcionamento do português escrito vêm do trabalho com textos. A criança passa a identificar segmentos isolados, discriminando os traços distintos nos símbolos gráficos que observa. O contexto precisa ter palavras, frases e textos significativos em uma situação natural de comunicação. Desenvolver a capacidade da criança em se apoiar em estruturas cada vez maiores. Desenvolver também na criança surda a capacidade de se apoiar em seu conhecimento de mundo. Desenvolver o conhecimento sistêmico e de organização textual, fazendo com que a criança surda saiba aproveitar as informações significativas em um texto. Desenvolver também o reconhecimento das formas e a capacidade de ler pelo significado, dando sentido. Com essas condições mínimas para que a alfabetização e a semiotização ocorra com êxito no primeiro ano do ensino fundamental, é necessário iniciar com a criança surda desde a educação infantil o trabalho com a significação, em que ela se utilizará da estratégia de predição, usando de início pistas visuais. Ler palavras familiares por reconhecimento de cores e formas salientes, como num rótulo. Escrever algumas palavras de memória. Ao chegar ao primeiro ano, a criança surda passa a fazer analogias, utilizando das pistas visuais, depois de aprender as configurações das letras, manuais ou alfabéticas. Então, ela inicia o processo de leitura e escrita do português.